Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Eu percebi que eu não me permito sentir saudade. Na verdade, eu percebi que pra mim é muito difícil me permitir sentir sentimentos ruins, sabe? Faz alguns dias que minha mãe voltou pro Brasil, depois de 20 dias aqui, que inclusive passaram voando, mas foram sensacionais. E assim, faltando uma semana pra ela ir embora, eu já comecei a sentir uma saudade, assim, do peito doer, sabe? Do peito apertar, assim. E aí eu ficava tentando evitar esses sentimentos, mas a minha mãe percebeu, porque eu não sou uma pessoa de ficar abraçando muito amigos, pessoas no geral, assim. Se eu dou muitos abraços, sinta-se muito especial, porque sei lá, eu sou essa pessoa. Eu comecei naquela última semana que ela tava aqui a dar muitos abraços, falar o quanto eu amava ela, e comecei a demonstrar e ter vários gestos, assim, mais físicos. E aí ela olhou pra mim e falou: "Você tá ficando com saudade já?" E eu falei: "Como é que você sabe?" E ela: "Ué, você tá me dando vários abraços." E foi difícil, assim, sabe? Tipo, falar pra mim mesma que Michelle, você tá ficando com saudade. E eu jurei que, tipo, eu não fosse sentir tanto, assim. Mas no dia no aeroporto, eu tava conseguindo lidar bem, a gente chegou cedo, tomou um cafezinho, não pensei tanto, sabe? Tava, tipo, suave e tal, mas na hora de dar tchau, não tem como. Nossa senhora, parece que o peito vai explodir, você só quer que, tipo, a pessoa fique, ou que não demore tanto pra vocês se verem de novo, e por mais que eu quero muito que ela volte no ano que vem, a gente não tem uma data definida, né? E aí até não ter essa data definida, a gente fica no quando será que vai ser, e aí dói um pouquinho, assim. Aí eu chorei. Nossa, como eu chorei. E uma das coisas que minha mãe falou quando ela tava me abraçando pode chorar, não tem problema. E pra mim isso foi muito forte, porque isso é algo até que, sendo bem transparente, e talvez meus olhos já tenham ficado marejados aqui agora, meu Deus do céu, mas sendo bem transparente com vocês, assim, e falando um pouco de algo muito pessoal, a minha mãe, ela sempre foi aquela mãe que ela falava: não chora, não quero te ver chorando, engole o choro, não gosto de te ver chorando, não fica triste, te ver chorando me deixa mal. E hoje em dia a gente fala muito sobre isso, sabe? Como isso tudo me fez guardar muitos dos sentimentos que eu tenho e também não querer ver tantos dos meus sentimentos ruins, não dar bola pra eles e achar que ignorar é a melhor solução. E aí quando eu me vejo em um momento em que eu tô com vontade de chorar, é como se eu não pudesse, assim, sabe? É como se, tipo, eu não quero demonstrar essa fragilidade. E isso é algo que eu venho tratando há anos na terapia, eu acho que mais desde 2020 ali. E quando a minha mãe falou isso, assim, sabe? Pode chorar, tá tudo bem. Cara, eu desabei de um jeito, assim, e foi tão bonito, foi tão significativo pra mim ela falar aquilo, sabe? E pelo que eu vejo, e até acompanho algumas psicólogas no Instagram, enfim, isso é mais comum do que a gente acha, sabe? Essa coisa da nossa mãe, quando pequena, tentar nos proteger, falando que não é pra chorar, não precisa chorar, não sei o quê, acaba inibindo os nossos sentimentos e acaba nos fechando pra muita coisa e não deixando a gente sentir e ser quem nós precisamos ser, sabe? É muito importante. Os sentimentos ruins, eles são tão importantes quanto os alegres, os felizes, os bons. A minha terapeuta sempre fala que o choro são sentimentos materializados, independente se seja um sentimento bom ou ruim. É uma forma da gente materializar algo que a gente tá sentindo mesmo, e às vezes vai ser um choro de saudade, às vezes vai ser um choro de raiva, às vezes vai ser um choro de tristeza, um choro de carência, um choro de felicidade, mas é muito importante a gente deixar vir e nada como uma boa choradeira pra depois você, tipo, lamber as lágrimas salgadas, se olhar no espelho e falar: meu Deus, hein? Olha como é que você tá, vamos melhorar essa cara, fazer um skincarezinho, lavar o rosto, bola pra frente. Então, assim, por mais difícil que tenha sido a minha infância sem poder chorar, hoje em dia eu tô me tornando essa mulher que, pra mim, chorar não é fragilidade, não é sinônimo de fragilidade. Chorar pra mim é algo que é tão importante quanto eu dar uma risada, quanto eu estar feliz, e faz parte. Então eu tô aqui pra te falar também que tu pode chorar sim, que tá tudo bem e que a gente precisa, às vezes, chorar. E às vezes chorar é a única forma da gente lidar com algo que a gente esteja sentindo.
E aí, como eu não sabia, né, e comecei esse episódio falando que eu não sabia ou não sei como lidar com a saudade, eu perguntei como que vocês lidam com a saudade. E eu vou ler aqui algumas respostas. Lido super bem, mas acabo me distanciando das pessoas que estão longe. Olha só. Tipo, pra não sentir saudade, você prefere perder contato? Eu acho que em algumas partes eu também tenho isso, assim, são poucas as pessoas que eu mantenho conexões fortes e relacionamentos ativos, mas muita gente eu não sei porquê, mas o meu cérebro, ele é muito seletivo. Quando eu quero esquecer de alguma coisa ou não pensar, ele simplesmente apaga tudo, assim. Então, muita coisa, tipo, pequena, às vezes não pessoas, mas coisas que eu sinto falta, eu apago muito da minha mente, assim, e vou lembrar depois de muito tempo e, sei lá, eu acho que eu evito pensar assim, sabe? Eu ligo, mando mensagem, falo que tô com saudade, economizo pra ir pro Brasil, tá certo? Acho que falar, né, verbalizar é muito importante, assim. Tão importante quanto demonstrar através de gestos, mas falar como você se sente, pra além de um eu te amo, sabe? Um eu te amo cabe tantas coisas dentro. Tô sentindo sua falta, eu tenho orgulho de você, você me faz bem, eu adoro isso em você, eu sei lá, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode traduzir para além de um eu te amo em palavras e que fazem tão bem para quem tá ouvindo e pra gente que tá falando. Então, sim, isso é algo que eu vou tentar falar mais vezes, sabe? Eu vou praticar cara, eu tô com saudade. Mãe, eu estou com saudade. Porque é melhor do que ficar evitando essa saudade, assim, ou eu falar sobre isso e fingir que nada tá acontecendo. Revejo fotos, textos e áudios e penso o quanto estava feliz naquele momento. Sim, uma coisa que me consola muito, assim, é que eu sinto que enquanto minha mãe estava aqui, eu aproveitei cada minuto, sabe? Eu aproveitei cada momento, seja um momento que a gente estava fazendo algo muito diferente, muito legal por aí, seja um momento que a gente estava em casa assistindo um vídeo no YouTube juntas, ou cozinhando, ou simplesmente, sei lá, ela participando da minha vida, conhecendo os meus amigos. Eu sinto que a gente conseguiu aproveitar demais e isso me dá um quentinho no coração e eu lembro desses momentos. Às vezes eu só choro e às vezes eu só reflito. Os dois estão muito certos, estão melhor que eu, porque, assim, pra mim, pra vocês entenderem o meu cérebro, é basicamente assim, ó, eu tô lá vivendo a minha vida, daí vem um sentimento assim que eu fico, nossa, que merda, por que eu tô me sentindo ruim? Não aconteceu nada. Aí eu olho um pouquinho pra dentro e aí vem a saudade. Aí eu olho pra ela e falo, ai não, você aqui não. E aí eu começo a pensar em outra coisa. Mas eu continuo brava, eu continuo triste, mas fingindo que eu não sei sobre o que é, entendeu? Pra mim, era assim que eu lidava com a saudade, mas eu tô tentando mudar. Então eu vou tentar, tipo assim, cara, tá vindo saudade? Beleza, vou pensar nessa pessoa, né? Nessa coisa, no que eu tô sentindo saudade. Vou tentar lembrar de momentos bons. Vou tentar entrar em contato, enfim, tentar cuidar dessa saudade, acolher ela, porque eu acho que ela vai embora mais rápido do que se eu ficar evitando. Ó, uma outra pessoa falou assim, eu lido aceitando, mas não deixando me dominar. Essa aqui fez muitos anos de terapia, eu acho, porque essa aqui consegue manter um equilíbrio maravilhosa. Eu quero. A outra pessoa, eu choro, kkkkkkkk. Eu amo. Sempre me permito sentir e ficar tristinha, mas depois me obrigo a fazer coisas pra distrair. Eu acho que isso é uma boa resposta, né? Tipo, se permitir sentir, chorar o que tem que chorar, depois passa, assim, sabe? Não é como se você fosse sentir saudade o tempo inteiro. Eu acho que, assim, a saudade, ela tá sempre ali, num cantinho, e aí, às vezes, ela vem mais forte, às vezes não. Mas é muito importante a gente olhar pra ela, assim. Algumas pessoas estão aqui igual eu, respondendo que só ignoram. E eu acho que a gente tem que se dar a mão e ir pra uma terapia. Ou seguir aqui os conselhos dos nossos amiguinhos que estão mais evoluídos que a gente. E me lidam melhor com a saudade. Porque esse é o lance. A gente precisa lidar. Ignorar não vai adiantar de nada. Ela vai continuar ali. E quando você vê, você tá se culpando por estar chorando. Você tá mal-humorada por dias. E as pessoas ficam tipo, meu Deus, o que tem com você? Sabe? Você, tipo, acaba colocando outra coisa no meio. E não dá. Não é como se, tipo, ignorasse e seguir a vida feliz e contente. Você pode ignorar aquilo, mas aquilo vai cair em outra coisa, vai te deixar irritada de outro jeito, chateada, ou enfim, sabe? Eu sinto que é como quando, sei lá, eu tô procrastinando pra fazer um negócio e eu sei que eu tenho que fazer aquele negócio e aquela coisa fica, tipo, no fundo da minha mente, então eu tô fazendo outras coisas, mas aquilo tá lá, e aí quando eu pego pra fazer aquilo,
nossa, depois a sensação é tão boa. Eu acho que às vezes a gente procrastina em sentir saudade porque a gente não quer sentir ela, mas às vezes é melhor sentir e pronto, acabou, não se fala mais nisso. Não queria deixar esse episódio um pouco mais down do que já está em relação à saudade, mas vocês sabem que o podcast sou eu, é o que tá passando na minha cabeça e muitas vezes na de vocês também. Eu acho muito legal como a gente consegue ter uma sintonia muito grande e então eu tenho que ser sincera, né? Aproveitando que eu falei sobre o podcast ser o que tá passando na minha cabeça, eu queria agradecer os novos apoiadores, porque desde o penúltimo episódio temos 10 novos apoiadores. Então, muito obrigada, Marcos Vinícius, Lara, Joana, Daiane, Daiana, Renata, Yasmin, Gisele, Priscila, Natália e a minha mãe também se tornou uma apoiadora. Não é a coisa mais fofa do mundo? Ah, não, sério. Muito obrigada, mãe. E se você quiser se tornar um apoiador do Mixed, pra que em breve a gente tenha episódios exclusivos só pra galera que tá apoiando, pra que a gente crie essa comunidade pra além do que a gente tem aqui, pra que o podcast continue e pra que vocês me motivem cada vez mais, entra em apoia.se/mixed e apoia esse projeto maravilhoso com R$5 por mês. É baratinho, baratinho e vai me ajudar tanto. Então, se torne um apoiador, eu vou ficar muito feliz e muito obrigada a todo mundo que já se tornou um apoiador. Vocês são demais. Bom, mas então, voltando, né, ao assunto, eu tô nessa maré de achar que tudo que eu faço é insignificante, é irrelevante, nada interessante. A minha frase que eu amo, que tá do lado da minha cama aqui, ó, inspire-se em você e na sua história, porque uma coisa que eu aprendi muito no último ano é que a gente só pode se comparar a gente mesma, e eu já falei isso várias vezes, mas é tão difícil a gente não se comparar com outra pessoa ou a gente achar que a gente já esteve melhor em outros momentos. Sabe assim? Quando você olha uma foto de antigamente e fala, nossa, eu era aqui feliz e não sabia. Ou, nossa, isso aqui foi muito legal, por que não aconteceu de novo? Enfim, eu tô nessa maré, assim, principalmente profissionalmente, mas eu sinto também que foi nesses últimos dias, sabe? Tipo assim, eu saí do estágio, aí minha mãe veio, então eu não tive tempo, assim, muito pra parar e ver o que eu quero da minha vida, profissionalmente falando e tal. Eu tô num automático muito grande, eu sinto isso já tem algum tempo. E também eu sinto que, como eu tinha outras coisas, outras prioridades, agora em maio foi basicamente a minha mãe, a minha prioridade, e tá tudo bem, eu precisava viver isso. Eu acho que agora que as coisas deram essa acalmada, eu percebo que eu começo a pensar nessa coisa de ser insignificante, de não ser relevante e tal, porque eu não tenho nada pra me preocupar. Isso é até um negócio que eu falo muito pra minha terapeuta, que é assim, eu sinto que quando as coisas vão muito bem, sei lá, cria-se um alerta em mim que fala tipo, caralho, tá dando tudo certo, Michelle? Calma, não comemora demais, fica atenta, daqui a pouco vai dar uma merda. Eu não sei se sou só eu, mas tipo assim, a minha terapeuta fala, Michelle, calma, relaxa, curte, fica feliz. E pra mim é muito difícil não estar preocupada com algo o tempo todo e achar que momentos felizes são normais, também são normais, sabe? Assim como os ruins. Então eu tô em estado de alerta o tempo inteiro e eu sinto que quando a minha cabeça tá mais tranquila, ou seja, quando as coisas acalmam mesmo e eu tenho mais tempo pra pensar, é quando eu mais me auto-saboto, é quando eu mais penso que tudo é ruim, é quando mais eu fico overthinking tudo. Aí, pensando sobre isso, porque daí parte de mim é consciente e fala, cara, você tá se auto-sabotando, para de rolar o feed, arruma seus pensamentos, você já chegou até aqui, se você é interessante sim, olha isso e aquilo. Aí eu tiro vários prints, assim, né, de várias mensagens que eu recebi já de seguidoras e tal, que gostam do meu trabalho, meu canal do YouTube, que é um grande formato pra mim, assim, é a minha porta maior, né, de como eu consigo publicidades e manter meu trabalho girando, e, enfim, é por onde tenho mais seguidores também, enfim. Então eu tento olhar essas mensagens, ler essas mensagens e me trazer de volta a consciência, mas nem sempre acontece isso, né? Aí eu pensei, vou levar isso pro podcast, né? Agora na minha vida é tipo, vou levar isso pra terapia e vou levar isso pro podcast, porque não é possível que eu seja a única pessoa que esteja passando por isso. Mas aí
Não é. Não somos, porque eu perguntei no @mixed.podcast lá no Instagram, inclusive se você não segue lá, porque a gente sempre bate um papo muito gostoso, vocês me falam a opinião de vocês em relação aos conteúdos e assuntos que a gente traz aqui, e eu acho que é um jeito muito bonito da gente construir os episódios semanalmente. E eu perguntei no que você sente que mais se sabota, e algumas das respostas foram: em não achar que eu sou capaz, que eu consigo, eu acho sempre que não vou dar conta. Amiga, bate aqui, tamo junta. Me auto-saboto em ter confiança em mim mesma, não fazer as coisas que eu tenho vontade, tipo abrir uma loja de crochê porque eu acho que vai dar errado. A auto-sabotagem, né, porque a gente tem medo do fracasso. Eu também tenho isso. Deixo a síndrome da impostora me dominar com muita frequência em tudo. Do nada bate uma bad, aí vem um burnout, aí vem a depressãozinha e por aí vai. Nossa, é uma bola de neve horrível, né? Eu sei bem. Saúde, sei que não posso comer determinadas coisas e mesmo assim às vezes eu como. Me auto-saboto não achando que eu sou capaz, me auto-saboto no trabalho e ao fazer exercícios físicos, nunca me sinto capaz no trabalho, na minha saúde física, quando eu sei que preciso fazer algo que é fácil, mas só pego quando o prazo tá terminando. Meu Deus, sim, a procrastinação vem junto com a autossabotagem, assim, de um jeito que ela vem rasgando. Olha só, assim, ao mesmo tempo que todo mundo tá falando quase que a mesma coisa e eu também tô me queixando, e isso tudo é muito ruim, a gente pode ver que não é só sobre você ou sobre mim, que é a raça humana, que sei lá por quê o sistema, a sociedade, o mundo em que vivemos nos faz ter esse pensamento o tempo inteiro. A nossa mente, ela cria isso, assim, né? Tenho muito medo do novo, do diferente, então acabo caindo sempre na minha zona de conforto, me auto-saboto nos estudos, na academia, na dieta, não me deixo aproveitar coisas boas, me faço ficar mal por algum motivo. Mulher, exatamente o que eu tava falando agora. Pra mim, às vezes, quando eu tô vivendo algo muito bom, eu fico assim: Michelle, esteja aqui. Eu falo comigo mesmo o tempo inteiro, esteja aqui presente, aproveita isso, repara nisso aqui como é bom, repara nesse sentimento que gostoso, menina. Para de ficar achando pelo em ovo, para de ficar tentando encontrar problema. E tipo assim, não é assim, problema nos outros, problema na situação, porque eu não sou essa pessoa chata, sabe? Pra mim, tipo, é fácil me agradar, digamos assim. Se eu tô, por exemplo, viajando, eu vou achar tudo lindo. Ai, eu vou encontrar uma coisa vegana pra comer, não é das melhores, mas tá bom, vamos lá. Eu sou pessoa positiva, sabe? Claro que tem coisas que me irritam e tudo mais, lógico, mas na maior parte do tempo eu tento olhar as coisas boas, até porque eu acho um saco quem fica reclamando o tempo inteiro das coisas, sabe assim? Ah, porque tá muito quente, ah, porque tá muito frio, ah, porque não é o que eu queria, ah, porque essa cidade é chata, ah, porque... É muito difícil, assim, eu não gostar de alguma coisa, principalmente, sei lá, quando eu tô viajando, ou quando eu tô fazendo algo muito legal, uma coisa diferente. Eu gosto de olhar o lado positivo das coisas, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em mim, assim, sabe? Tipo, olha, Michelle, tá muito legal, mas vai com calma, hein? Tem que pagar aquela conta. Olha, tá muito legal aqui. Esse restaurante foi ótimo, mas deu um pouco caro, hein? Será que você vai ter dinheiro pra isso? Olha, você tá aproveitando bastante, mas quando você voltar pra casa, vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Olha, sabe assim? Tipo, uma preocupação na minha cabeça absurda, que eu preciso ficar, tipo, me lembrando que você tá aqui, vive o momento, vive o presente. Depois, quando você tá lá, você vai querer voltar isso daqui de novo, viver isso aqui de novo, vai pensar em como foi bom, então aproveita. Então eu entendo muito, assim, eu preciso me forçar a aproveitar as coisas boas, porque senão eu também fico me fazendo mal, assim, e mano, deve ser ansiedade, deve ser essa autossabotagem, essa ideia de que a gente não merece, e pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Fui pesquisar, encontrei uma postagem da PUC do Paraná, autossabotagem, o que é, sintomas e dicas de como tratar. Então, se a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, vamos ler um pouquinho isso aqui, porque vai que, né? Se você tem enfrentado o insucesso e não consegue encontrar as razões para tantas adversidades, preste bem atenção no que temos a te dizer. Você pode estar sofrendo de autossabotagem. Isso mesmo, talvez não seja falta de sorte, o problema está na sua mente que insiste em boicotá-la. Esse comportamento funciona como um mecanismo de defesa contra a
conflitos. No entanto, em vez de te proteger, ele vai acabar te prejudicando. A autossabotagem é um dos motivos que impedem as pessoas de conquistarem os seus objetivos. Acontece, por exemplo, com estudantes que não têm êxito nos vestibulares. O medo da reprovação muitas vezes faz com que a insegurança venha à tona. Sabe aquele branco na hora da prova? Pode ser um sinal de autossabotagem. Afinal, se você se preparou tanto, por que não conseguiu se lembrar do conteúdo quando mais precisou? É uma ideia aqui, a gente tem que lembrar que às vezes não se preparou tanto porque ficou procrastinando, porque tava com medo, porque, sabe, a autossabotagem às vezes ela vai até mais longe, ela fica ali, tipo, você não consegue estudar direito. Ai. A Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa sobre esse comportamento e constatou que o ato de se sabotar é mais frequente quando o nosso cérebro está no auge da atenção e não em momentos de cansaço ou distração. É isso, faz sentido, porque, quando o meu cérebro tá vazio, ou seja, tá com mais atenção, não tô distraída com a minha mãe aqui, eu não tô distraída cansada com o meu estágio, eu não tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí, é aquele famoso ditado, né? Mente vazia, cabeça do diabo. É isso? Mente vazia, cabeça vazia, mente do diabo. É uma coisa assim. É basicamente quando você, tá sem pensar em nada, entre aspas, que aí a autossabotagem pega mais forte. Quanto mais o seu pensamento está direcionado e focado em algo, maior é a chance da autossabotagem. Menina... A autossabotagem pode ser consciente ou inconsciente. A segunda forma é, inclusive, a configuração mais comum. Muitas vezes as pessoas nem se dão conta de que estão se sabotando e a psicologia explica esse fenômeno. Estudos feitos ao longo dos anos por vários especialistas mostraram que a autossabotagem costuma ter origem em traumas vividos durante a infância e adolescência. Que eu comecei esse episódio falando sobre a saudade e os traumas de infância em relação a não chorar. Cara, é muito louco, porque muita coisa da nossa vida adulta a gente trata que são traumas que a gente teve na infância e adolescência, né? A gente ainda pode fazer um episódio só sobre isso, mas pra mim é muito curioso que basicamente tudo que eu struggle hoje em dia, que eu tenho dificuldade, que eu trato, são coisas do meu passado. Assim, uma crítica feita por um parente próximo, ainda que de um modo não intencional, por exemplo, pode provocar perturbações duradouras. Se quando criança alguém te disse que você era muito tímido, é possível que tenha aceitado aquilo como verdade eterna, sem que de fato seja uma característica legítima. Para aí, pensa depois, ou dá um pause, não sei, mas pensa em coisas que as pessoas sempre te falaram, que você cresceu acreditando, e que será mesmo que é verdade? Você é muito tímida, você é muito introvertida, você é muito extrovertida, nossa, você não tem amigos, nossa, você é X, você é Y. Tem muita coisa que as pessoas falam e que a gente toma como uma verdade, mas muitas vezes elas não são. Existem 6 tipos de autossabotagem, sabia? Primeira delas, vitimização, é o caso de pessoas que encontram meios de justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificações em troca. Negação, nessa modalidade de autossabotagem, o indivíduo nega suas próprias necessidades e desejos a fim de evitar a experimentação do fracasso. Olha só. A autossabotagem, então, também é o medo de fracassar, né? Que aí você fica tipo, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, porque simplesmente você tá com medo que o resultado daquilo que você precisa fazer seja fracassado. Mas também a gente precisa se perguntar, o que é fracasso? Culpabilidade. Ao se culpar constantemente, a pessoa evita enfrentar os julgamentos alheios, mas entra em um ciclo punitivo e de autocobrança desnecessário. Olha só. Procrastinação. Aqui o autossabotador deixa tudo para depois. O fato de postergar tarefas funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Eu acho que vocês estão ouvindo isso e assim como eu, a mente está explodindo, né? Inconstância. Uma pessoa autossabotadora tem o hábito de não concluir o que começa. Assim, ela se protege não só do fracasso, mas também das consequências do sucesso. Medo. Sentir medo é algo comum e natural, mas ele se torna uma autossabotagem quando é excessivo e paralisante. Amigas e amigos. Talvez a gente tenha aqui todos os tipos de autossabotagem. Será que uma pessoa pode ter todos? É isso que eu tô me perguntando. Mas pelo menos uns 3 aqui eu me identifiquei. Agora, o que fazer para eliminar os sintomas da autossabotagem? Certamente, anular os sintomas da autossabotagem não é um processo fácil. O primeiro passo é reconhecer que eles existem e para isso o autoconhecimento é fundamental. Se você sente que tem se sabotado, dedique um tempo a si mesma e reflita sobre os seus propósitos. Uma vez que você é capaz de identificar o que quer, fica mais fácil perceber quais obstáculos estão sendo criados. Mas aí a gente entra em outra coisa também, que aí eu me sinto pior ainda. Propósito.
propósito de vida, propósito de ano, propósito... O que é? Tipo assim, vim pra Terra, beleza. O que eu vim fazer? Eu vim curtir minha vida, eu vim estudar um pouco aí, vim trabalhar, vim formar uma família, vim viajar, eu vim ser da hora com as pessoas, eu vim inspirar as pessoas, eu vim dar os meus pitacos, eu vim fazer um podcast... pra não surtar sozinha. O que a gente veio fazer? Tipo assim, qual que é o nosso propósito de vida? A gente precisa realmente ter um propósito de vida? Porque aí aqui agora a PUC Paraná me colocou isso também na cabeça. Porque se eu acho que eu tô me auto-sabotando, beleza, eu vou refletir e aí eu tenho que pensar no meu propósito. Mas qual que é o meu propósito? E o propósito, ele tem que ser um só mesmo? Eu fico sempre me perguntando isso. Porque assim, eu sinto que eu já fui tantas Michelles em uma vida só. Se eu olho pra minha vida de 2 anos atrás, eu fico, meu Deus. 4 anos atrás eu fico, meu Deus, meu Deus. 6 anos atrás eu, caramba, tu usava essa blusa mesmo? Então assim, a gente tá em eterna e constante evolução e mudança. E que bom, sabe? Tipo, quando as pessoas olham pra gente e falam, caraca, você mudou. Agradeça, porque eu acho que talvez nosso propósito seja também evoluir e mudar e nos tornarmos uma pessoa melhor no nosso ponto de vista, né? Porque também tem isso. Mas no último episódio que eu gravei com a Lela, inclusive eu queria muito que vocês me falassem se vocês curtem episódios gravados com convidadas. Vocês sabem que eu sempre começo o episódio sozinha, a convidada aparece lá mais pro meio do episódio e, enfim, é uma forma que eu tenho também de conversar com alguém, de trazer alguém com opiniões diferentes e tal. Mas eu só vou continuar fazendo isso se vocês realmente gostarem. Então me conta lá no Instagram ou aqui mesmo no Spotify, eu vou deixar uma pergunta sobre isso pra eu saber, tá bom? Me ajuda nessa, muito obrigada. Mas então, nesse episódio a gente falou sobre o retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno é tipo assim, quando eu nasci, o meu Saturno tava em Aquário, beleza? Então, tipo assim, meu mapa astral lá tem várias casas, vários planetas e o meu Saturno tava em Aquário, no signo de Aquário. Quando ele volta pro signo que ele tava quando eu nasci, significa que eu comecei a viver o meu retorno de Saturno. Isso aconteceu lá em 22 de março de 2020. Junto com a pandemia, a Michelinha viveu um retorno de Saturno. Foi caótico. E ele acabou agora dia 7 de março de 2023, quando aí o Saturno, que estava em Aquário, mudou para Peixes. Então é meio que leva ali quase, 20 e poucos anos pro Saturno voltar pro mesmo ponto que ele estava quando você nasceu. E esse momento de vida é um momento em que a gente ganha maturidade, que a gente se questiona muito, que muitas mudanças drásticas acontecem na nossa vida, que se alinham vários propósitos de vida ou não, mas que também a gente entra em crises. Foi assim, 2020, 2021 não foi fácil pra ninguém, pandemia tava aí, eu entendo isso. Então pra mim as coisas se misturam um pouco, porque eu tava vivendo uma pandemia, uma coisa que todo mundo tá vivendo, mas também um retorno de Saturno, e eu fico realmente me perguntando assim, as mudanças de vida que aconteceram. Eu acho que foi fundamental pra eu entender o que eu queria, não queria mais morar no Brasil, que eu não tava mais tão feliz da forma que eu tava vivendo no Brasil, que eu queria ter mais tempo comigo, que eu queria fazer diferentes coisas, e mudei drasticamente aí. Durante esses 3 últimos anos foram, assim, insanos. E o meu propósito, ele mudou nesse tempo. Então, eu tinha um propósito de, meu propósito era muito mais pessoal do que de vida. Porque eu penso assim, que quando o propósito é de vida, ele necessariamente tem que afetar positivamente outras pessoas. Mas não necessariamente, né? Eu perguntei aqui se as pessoas achavam, as pessoas que seguem o Instagram lá do Mixed, eu perguntei assim, tu acha que todo mundo tem um propósito de vida? Aí 18% falou, acho sim, já encontrei o meu, inclusive. Por favor, me manda uma DM, me fala sobre o seu propósito de vida, porque eu quero muito saber. 65% falaram, acho, mas não sei qual é o meu. A maioria tá comigo, perdidíssima. E 18% acha que não existe propósitos de vida. E aí teve 2 pessoas que realmente me mandaram uma DM sobre isso. Uma delas disse, não sei, acho que o propósito dessa vida é viver, aproveitar o amor, experiências que a vida nos proporciona. Acho que no meio do caminho alguns podem encontrar propósito em algo e outros podem aproveitar a jornada entregando o que aprenderam, e no fim, acho que é isso que importa, trocar experiências, fazer conexões e amar as pessoas. Pra mim, este é o propósito.
propósito. Muito bonito. Outra pessoa falou assim: já achei sim que eu precisava de um propósito. Pensava muito sobre a vocação. Eu sou filha de professora e essa profissão foi escolhida, entre aspas, pra mim. Enfim, por várias questões aí da minha neurose, do funcionamento da minha mente e crescimento, eu fui achando que eu tinha um propósito relacionado a ser professora. Hoje em dia, depois de fazer análise e olhar muito pra mim, eu acredito que eu investia esse propósito por uma questão de responder a uma expectativa que foi criada pelo meu círculo familiar e acatada por mim. Enfim, acho que não há propósito não, e sim escolhas que fazemos na nossa vida. Minha mãe e meu irmão são bem religiosos e tudo pra eles é tipo, era pra ser, tinha que passar, era teu propósito na Terra. Eu já não tenho a mesma opinião que eles. Tem essa também, né? Tipo assim, isso era pra ser, você tá vivendo isso porque tinha que acontecer. Mas assim, claramente essa menina tava ali sem propósito nenhum, ela pegou um propósito que foi dado a ela e achava que isso era a vida dela, né? E a outra falou sobre viver, experimentar, fazer bem aos outros, amar e ser amado. Eu sou muito mais dessa opinião, assim, que tipo, sei lá, nosso propósito pode mudar tanto, sabe? Meu propósito um dia, quando eu era mais nova, já foi casar e ter filhos. Hoje em dia, eu não quero ser mãe. Tem gente que fala, meu propósito de vida é ser mãe. Da hora, pode ser, mas não é pra todo mundo. Meu propósito de vida é ficar milionária. Beleza, pode ser, mas não é pra todo mundo. Meu propósito de vida é me formar em 3 faculdades. Ótimo. Se faz sentido pra você, beleza. Mas eu acho que também a gente muda os nossos propósitos de tempos em tempos. E tá tudo bem a gente ter essa troca de, sabe, essa mudança. Eu mudei tanto nos últimos anos, a minha vida virou de cabeça pra baixo, o que eu achava que seria a minha vida pro resto da minha vida, do nada virou completamente outra. Imagina se eu tivesse acreditado que aquela vida era o meu propósito de vida, eu tinha que manter aquilo pra sempre e aí, sabe? Às vezes se a gente se apegar tanto a um propósito e achar que escolhemos aquele que tem que ser até o final, a gente deixa de viver tanta coisa da hora, a gente deixa de realmente ficar feliz porque a gente acha que aquele propósito é maior do que tudo. Eu acho que é interessante, assim, quem falou que não sabe qual é o seu propósito, ou melhor, quem falou que sabe qual é o seu propósito, é interessante a gente se perguntar mesmo se esse propósito continua fazendo sentido na nossa cabeça, sabe? Até que ponto esse propósito realmente te faz bem. E se continua fazendo, ótimo. Mas sendo bem sincera, quando eu penso sobre propósito, eu acho muito que é a minha forma de me comunicar com as pessoas, a minha forma de repente, não inconscientemente, porque eu sei disso, mas sem tocar em alguém, é meio que eu ajudar essa pessoa de alguma forma, seja através de uma dica, seja através de algo que mudou uma chavinha na cabeça da pessoa depois de algo que eu falei, que eu vivi. Eu compartilhei muito sobre a minha mãe ter vindo pra cá e como ela foi corajosa. Eu recebi tanta mensagem de pessoas falando, nossa, agora, tipo, eu tô me sentindo muito mais corajosa pra fazer o mesmo. Eu vi a sua mãe aí indo sozinha, sem inglês. Caraca, tipo, eu também posso. Então, de certa forma, pode ser que isso seja considerado um propósito, pode ser que não, porque ao mesmo tempo isso é algo que eu faço com naturalidade, que aconteceu naturalmente, que pra mim é simplesmente parte da minha vida. Eu amo fazer isso que eu faço, sabe? Mas será que eu deveria ter algum outro propósito além desse? Nossa, eu poderia ficar aqui me perguntando por muito tempo, mas eu não sei. Me fala você, me fala por favor. Agora eu lembrei daquele negócio que quando a gente era menor, a gente falava, nossa, se isso acontecer, eu vou zerar minha vida, hein? Eu lembro que eu falava, nossa, quando eu for no show da Britney, eu vou zerar minha vida. Imagina se ir no show da Britney era meu propósito de vida. Aí eu fui quando eu tinha 18 anos e agora? Eu acho que é por isso que eu tô perdida. Vamos pro Me Ajuda? Então vamos, se você quiser que eu te dê um conselho num próximo episódio, manda para contato@mialves com só um s.com, contato@mialves.com, ou então para DM do @mixed.podcast lá no Instagram. Eu quase zerei todos os conselhos de vocês, então eu preciso de conselhos, histórias, fofocas novas para trazer aqui. Manda lá o seu, pode mandar textinho, textão, com foto, sem foto, que eu vou amar, e o seu nome, é claro, vai ficar no anonimato. Vamos lá. Sempre tive uma vontade grande de fazer MBA fora. Já olhei todas as possibilidades de bolsa, financiamento e também como fazer no processo seletivo. Hoje eu tô com 30 anos e percebo que esse é o timing perfeito, de idade e carreira, para decidir se realmente eu quero me arriscar e finalmente ir. Mas eu tenho um medo enorme de como seria a realidade da sala de aula numa pós-graduação. Eu já fiz intercâmbio de línguas por 3 meses, eu faço inglês há 1000 anos, a minha professora diz que eu sou fluente, já fiz até processo seletivo em inglês, mas sabe quando você não tem confiança de como seria a
sua reação numa sala de aula falando coisas técnicas que você quer absorver ao máximo? Pois é. Além disso, tenho medo de sentir muita falta da minha família e amigos, já moro há 12 anos fora de casa, mas acho que essa sensação nunca passa, né? Ok, gatinha, você misturou basicamente tudo que a gente trouxe nesse episódio. Você achando que mesmo a sua professora falando que você é fluente, você tendo estudado inglês há 1000 anos e manja tudo dos processos seletivos e sabe, do bagulho inteiro, mesmo assim você não se acha preparada, isso aí é um pensamento de autossabotadora. Essa é a sua síndromezinha da impostora, que tá com medo de um sucesso ou de um fracasso, mas eu vejo mais sucesso aí do que qualquer outra coisa, e simplesmente você tá criando, né, empecilhos ali pra você não atingir o que você realmente acha que deve fazer, e você mesma falou que esse é o timing perfeito, mulher, então pelo amor de Deus, para de ficar com medo de um negócio que você nem viveu ainda. O seu inglês na sala de aula, a forma que você vai entender, absorver ou não a matéria, é um negócio que você vai descobrir lá. Eu percebi que meu inglês era muito bom e que, na verdade, não precisa de um inglês perfeito, porque esse inglês perfeito não existe. E, assim, meu professor tinha sotaque, meus amigos de sala de aula tinham níveis de inglês diferentes, a gente se falava de formas diferentes e todo mundo se informou e todo mundo conseguiu. Se ficar alguma dúvida em sala de aula, vai pra casa, estuda um pouco mais, tenta entender um negócio que você não compreendeu. Eu acho que mulher só vai, sabe? E a saudade, sim, como a gente falou no começo do episódio, ela vai existir. Mas se permita sentir. Porque você vai sentir saudade de vez em quando, mas você pode proporcionar momentos muito incríveis para as pessoas que você ama. O fato de você estar no exterior. Isso foi algo que me motivou muito, assim, que eu penso muito, sabe? Tipo, cara, eu sinto muita saudade da minha mãe. Eu imagino o tempo que a gente tá, entre aspas, perdendo, estando juntas no Brasil. Em que outro mundo, em que outra situação, em que outro cenário eu poderia viajar pra Europa com a minha mãe se não fosse o fato de eu estar morando aqui, ela não precisar pagar a acomodação por 20 dias, a gente conseguir visitar a Berlim inteira, ela conhecer as minhas pessoas, ela conhecer a minha casa, enfim, sabe? Então, tipo, tem muitos lados bons também nisso tudo. Então, se apega a eles, entenda que, sim, o lado ruim, ele vai estar lá, ele pode acontecer e a vida é essa, mas não deixa de fazer algo por esse medinho, por essa autossabotagem aí que, cara, você mesma disse, o timing tá perfeito, você sabe tudo. Uma coisa que eu fiz muito e que me empoderou bastante pra tipo, cara, eu sou boa em inglês, foi ter feito um IELTS, ou seja, sei lá, um TOEFL. Escolhe aí uma prova de proficiência, estuda pra ela e vai. Porque aí, quando eu tirei lá meu 7,5, eu falei, cara, é isso. A maioria das universidades pede 6, 6,5. Tirei um 7,5 e falei, me apoderei do meu 7,5. E pra mim, depois de uma prova, eu que sou meio metódica, foi mais fácil de tipo, beleza, Michelle, você realmente sabe inglês. Pra mim também não era suficiente as pessoas falarem que meu inglês era legal, ou minha professora falar que era legal. Precisava de um resultado ali, sabe? Então talvez isso te ajude também, te empodere ainda mais de ficar com essa certeza de que você pode, você é capaz. Se você não entender o negócio, não é o fim do mundo. Muitas pessoas que vão estar naquela mesma sala de aula que você são de outros lugares do mundo, tá todo mundo ali no mesmo barco, fica tranquila, as pessoas são muito mais legais e a vida é muito mais legal com a gente do que a gente pensa. Às vezes, e isso é pra mim também, a gente só fica encontrando pelo em ovo, tentando encontrar pelo em ovo, pra não aproveitar e não ser feliz to the fullest, ou seja, ao máximo. Porque olha só, eu acho que só nesse episódio eu falei umas três palavras em inglês, que às vezes a palavra em inglês ela é muito mais legal do que em português, né? Mas viu? Cara, às vezes é só isso. Eu espero muito que você me dê uma devolutiva, um hashtag me ajudou, falando, Michelle, eu tô aqui no país tal, curtindo muito meu mestrado, e é isso. Boa sorte. Se você quiser mandar o seu conselho, pedido de conselho, manda para contato@mialves.com ou no mixt.podcast. Não esquece. Se torne um apoiador aqui do Mixt para que eu continue com este podcast e inclusive solte alguns episódios exclusivos só para quem é apoiador. Eu quero muito fazer isso nos próximos meses, mas preciso de mais apoiadores para fazer com que isso consiga se concretizar. Amanhã eu tô indo viajar, então o próximo episódio será diretamente de um novo lugar. Eu tô muito feliz e muito empolgada, acho que vai ser uma delícia e eu espero estar menos surtada no próximo, ou não, né? A gente vai ver. E a gente vai se ver, ou melhor, você vai me ouvir na próxima Mixt-feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo grande e tchau!